Eliana, estamos ao vivo, então. Eu vou fazer um convite, né? Se você é investidor, profissional do mercado imobiliário, ou alguém que busca diversificação patrimonial, proteção de capital e oportunidades internacionais, essa live é para você. O tema da nossa live é direto e extremamente relevante. Motivos reais para comprar, investir, fechar negócios internacionais no mercado imobiliário português. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Caves, CEO da Cadu Imobiliária de Curitiba, e estou como diretora de assuntos internacionais pelo Cresce do meu estado, o estado do Paraná. Atuando diretamente na conexão entre o mercado imobiliário brasileiro e o mercado imobiliário internacional. E para trazer uma visão prática, atualizada e altamente qualificada do mercado europeu, tenho a honra de receber hoje uma convidada de peso. Está comigo a Eliane Ribeiro, embaixadora da Remax na Europa. Por favor, Eliane, a palavra é sua, se apresente, por gentileza. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que tiraram agora um pouquinho nesse horário, quase horário de almoço, para estar aqui com a gente. Eu sou Eliane Ribeiro, sou uma luso-brasileira, nascida no interior do Paraná, que há mais de 30 anos fez o percurso Investe Cabral, vim para Portugal, e foi aqui que desenvolvi uma carreira de mais de 20 anos no mercado imobiliário. Então, hoje estou conselheira para as relações internacionais da nossa associação em Portugal, a PMIP, para além de liderar uma equipe dentro da Remax, dentro do Sim Group, que é a franquia Remax que eu pertenço, com mais de 300 consultores, sempre com esse olhar muito vocacionado para o mercado externo. Também sou professora, instrutora da ANAR, da Associação Americana de Realtors, e tutelo aqui um curso que é considerado um dos principais cursos para quem pretende trabalhar o mercado internacional, que é o CIPS. E é um prazer estar aqui, Márcia. Obrigada pelo convite. Ótimo, Eliana, eu que estou honrada com isso. Então, vamos começar. Eu vou aí fazer umas perguntas, gancho, para que você discorra sobre o assunto. Eu acho que vai ficar daí um bate-papo bem interessante. E o chat está aberto para perguntas também, tá? Eliane, quais fatores econômicos, jurídicos, tornam Portugal hoje um destino seguro para investimento imobiliário internacional? Então, Márcia, hoje Portugal é um dos países com a maior segurança jurídica a nível mundial. Portanto, está no top 10 dos países com maior segurança jurídica. Só isso, para quem quer investir fora, é algo assim bastante apelativo. Você, no momento da escolha de um imóvel, na hora de você fazer o contrato promessa de compra e venda, você consegue verificar online todo o histórico desse imóvel e ter as garantias de que não recairão sobre ele qualquer ônus. No ato do contrato promessa ou do contrato definitivo da escritura, você automaticamente faz os registros, são feitos online, seja pelo notário ou pelo jurídico que tutele esse processo, e automaticamente, a partir desse momento, nenhum ônus, nenhuma dívida, seja ela fiscal, seja ela trabalhista, recai mais sobre o imóvel. Então, comparando América Latina, Brasil, que nós sabemos que principalmente naquilo que são os imóveis prontos, usados, é uma dor de cabeça para qualquer profissional na hora da venda, investigação, de ter certeza de que os imóveis não terão problema. Isso não acontece aqui, portanto, aí já é uma garantia.
Portugal hoje é destino, desde a pandemia, desde 2022, 2023, de mais de 70 nacionalidades diferentes investindo hoje no imobiliário, todos os anos. É uma comunidade residente hoje de mais de 1.200.000 estrangeiros. Só brasileiros legalmente residentes são mais de 500.000. Fora aqueles que estão em trânsito ou que estão ainda em processo de legalização. Então, é um país que, de facto, não traz qualquer problema do ponto de vista da decisão do investimento. Sendo que, uma coisa que é importante, acho que a gente tocar aqui, o primeiro investidor, desde o ano passado, é o americano. Então, quando o primeiro investidor internacional é o cidadão americano no imobiliário, isso quer dizer alguma coisa, né? Ah, com certeza. Eliane, dentro dessa mesma linha, quais tipos de imóveis em Portugal apresentam atualmente o melhor equilíbrio entre liquidez, rentabilidade e valorização? É o tipo de imóvel que o seu bolso quer investir. É o teu ticket que determina o melhor imóvel. O imobiliário em Portugal hoje é tão robusto, está com um crescimento tão sustentado e seguro que você encontra oportunidades em todos os segmentos e um pouco por todo o país. Então, depende muito do teu perfil enquanto investidora e do teu ticket financeiro para a gente encontrar a melhor oportunidade. Sendo que, para o investidor tradicional, aquele investidor que quer gerar renda, o médio porte, tendencialmente são os residenciais, imóveis, apartamentos, casas, que estão destinadas principalmente à locação. Nós hoje temos um yield bastante equilibrado sobre a locação. A locação tradicional entrega hoje entre 5% e 7%, dependendo da região. A valorização média no país é na casa dos 8% ao ano, numa vantagem incrível que é o financiamento bancário, que tem uma das taxas de juros mais baixas da Europa, Euribor, hoje, que é a nossa Selic, tanto a irmã da Selic brasileira, que em Portugal chama-se Euribor. A Euribor hoje está aí na casa de 1,9. Então, com essa taxa de juro tão baixa, o investidor brasileiro o estrangeiro e o brasileiro em especial, pode investir com a maior tranquilidade e a rentabilidade é enorme. Ok. Como é forte, né, a demanda internacional, como isso tem impactado nos preços, nas oportunidades reais de negociação no mercado português? Essa é uma boa questão, muito boa. No mercado quente, onde é muito maior a oferta e a procura, um mercado muito maduro já, o mercado português, eu diria que, comparando, está muito mais próximo do mercado americano em termos de maturidade do que o Brasil. Nós aqui, o vendedor e o comprador não está distraído. Portanto, são pessoas muito bem informadas. O preço de venda é efetivamente o preço de venda. Portanto, nós não temos margens de negociação, como existem aí no Brasil, elevadas. Por vezes, e principalmente no usado, alguma atenção, né, dependendo da proposta, do valor de entrada, do timing de concretização desse negócio. Então, é muito importante entender que, às vezes, em determinadas localizações, em determinados imóveis, inclusive existe até imóveis que são vendidos com ofertas em carta fechada, quase como um leilão, e que são vendidos acima do valor inicialmente publicitado.
Então, é um mercado mais quente, mais maduro, né, onde o vendedor sabe efetivamente qual é o valor do seu imóvel, ele não está ali para ver se pega, né, não tem gordurinha, é muito justo, o valor está realmente bem justo, e, portanto, o que pode acontecer é uma atenção face a uma negociação mais rápida e tudo isso. Certo. Eliane, como você é uma grande conhecedora do mercado português, né? Tem uma vivência fabulosa, em todas as regiões. Quais as regiões hoje, tá? De Portugal você destacaria como estratégicas para investidores estrangeiros e por quê? Depende muito do perfil, né? Se é um investidor com intenção de residência ou não, se ele vai dar utilização própria para esse imóvel, ou se é um investimento puro e duro, com olhar somente de rentabilidade. Eu prefiro responder, os principais destinos dos investidores estrangeiros são localizações, o olhar do investidor global é location, né? A velha e boa localização. Então, Lisboa, Porto, e depois algumas regiões mais para o Algarve ou mais para o centro, conforme o valor de investimento. Mas Lisboa e Porto, eu diria que eu não tenho os dados atuais do último ano, mas diria que pelo menos 7 em cada 10 investidores optam, quando o olhar é rentabilidade, segurança e valorização, do pacotinho completo, optam por essas duas localizações. Mas nós temos regiões que entregam um valor de yield sobre o capital investido muito interessantes e que estão despontando agora. Eu falaria, por exemplo, sobre Santarém, Leiria, que é a terceira cidade. Depois há outro tipo de investidores que querem destinos mais de praia. Então, hoje temos um investimento, temos o maior conglomerado de luxo, de resorts de luxo, um destino novo, que é considerado as Hamptons de Portugal ou da Europa, que é, por exemplo, a região da Comporta, Melides, que é uma região, de facto, ímpar, que atrai milionários e personalidades um pouco do mundo inteiro. Então, tem muito a ver com o perfil. Eu diria que, para quem pretende fazer um investimento em Portugal, o importante é definir exatamente qual é o seu intuito. É rentabilidade pura e dura? Qual é o budget? E aí entregar-se na mão de um bom profissional, né? Um profissional que tenha uma ação efetivamente a nível nacional, e ele vai saber aconselhar quais são os melhores destinos de acordo com o perfil do investimento que a gente tem disponibilidade ou pretensão de fazer. Certo, eu acho que ficou muito claro a respeito disso, né? E na sua visão, tá? Quais vantagens fiscais, estruturais, ainda colocam Portugal em destaque frente a outros mercados europeus? Olha, isso é excelente. No momento em que nós vivemos, e falando especialmente do Brasil, de uma preocupação tão grande em blindagem de patrimônio, em levar, em investir em outras moedas, em diversificar o investimento e ter geração de renda em moedas fortes, Portugal tem uma grande vantagem. Primeiro, porque é um destino que é a porta de entrada da Europa. Então, para quem pretende se internacionalizar, estamos falando aqui de um público de mais de 500 milhões, não é? Em termos de entrada, é o país de entrada. Tem uma qualidade de vida e um poder atrativo hoje internacional muito forte. É um país que
a gente diz, né, a linguagem a Brasil é a bola da vez, né? Então, todos esses investimentos estão fazendo com que o país se torne, de fato, muito internacional. Não é só uma cidade ou só a capital, é todo o país. Em termos fiscais, nós temos uma vantagem que é entre Portugal e Brasil não existe dupla tributação, né? Isso é ótimo, porque aquilo que você tributa aqui sobre os lucros, você não vai tributar aí, você pode declarar uma relação Portugal-Brasil cada vez mais, ainda mais próxima. Então, agora com o Mercosul, muita coisa vai acontecer, a expectativa ainda de aumentar o fluxo Brasil-Portugal será muito grande, de acordo com aqui algumas notícias que a gente tem tido a nível dos economistas, e a própria BTG do Brasil tem dito o fluxo de capital que vai sair do Brasil para a Europa e passando por Portugal ainda será superior ao que aconteceu em 2025, que foi o ano que mais capital saiu nos últimos 10 anos, salvo erro. Então, esse é o olhar que eu acho que quem gosta de fazer investimento imobiliário deve ter. É investimento seguro, em moeda forte, num país estável, com uma segurança jurídica incrível. Então, isso eu acho que é o principal ponto que a gente deve pensar quando quer fazer esse movimento. Certo. Quais são os erros assim mais comuns que os investidores estrangeiros cometem ao comprar imóveis em Portugal? E como evitá-los, na sua opinião, né, na sua visão? Sim. Eu diria que quem vem pela primeira vez, quem ainda não conhece o mercado, ainda não fez investimentos no mercado português, deve se munir de assessoria, de um bom profissional do mercado imobiliário, alguém com anos de atividade ligados a uma empresa, né? Porque temos aqui em Portugal nós não temos corretores autônomos como no Brasil, né? Os corretores têm que estar ligados a imobiliários, não existe licença de corretor autônomo, só licença jurídica. Então, os corretores estão ligados a uma jurídica, então verificar que mediadora é essa, né? E qual é o seu histórico. Também uma assessoria. Os mediadores em Portugal têm obrigatoriedade legal de ter uma assessoria jurídica, mas também não impede de cada um ter também uma assessoria caso sinta essa necessidade. E, por outro lado, mais do que procurar o imóvel, o mais importante é cuidar primeiro da burocracia que é necessária fazer antes desse investimento. Ou seja, não começa a ver imóvel sem primeiro ter o NIF, que é o número de identificação fiscal, equivalente ao CPF. Né? O NIF você pode tirar, inclusive, à distância, com a ajuda de um jurídico ou de alguém que possa aqui ser seu representante fiscal. Então, esse é o primeiro passo. Ter o cuidado de ter uma conta bancária também para poder fazer a movimentação de fundos, né? Aqui existe muito esse cuidado do branqueamento de capitais, então toda a movimentação deve ser feita através de uma entidade bancária. O dinheiro sai do Brasil da conta de quem, né, vai fazer o investimento, entra aqui na conta dele ou no limite, quando é um sinal, ainda um valor pequeno, na conta do vendedor, mas tudo isso tem que ser muito bem aconselhado. Ter um bom profissional que possa estar entregando, de fato, oferta de produtos que vão de encontro àquilo que é a rentabilidade que essa pessoa busca, o perfil dela, né? Então, ter mais do que procurar logo diretamente, o que eu vejo muitas vezes é, por desconhecimento, muitas pessoas chegam e começam a falar diretamente, a buscar o imóvel. Só que daí se apaixonam pelo imóvel, mas ainda não tem a tratativa
feita de NIF e tudo isso, e acabam por perder oportunidades por falta de não ter começado pela parte mais burocrática. Então, eu sugiro que comece pela burocracia primeiro, para não ficar depois afastado de oportunidades interessantes e não ficar frustrado. Certo. Esse é um ponto bastante importante, né? E realmente as pessoas têm por hábito já buscar, né? Eu tenho interesse, deixa eu ver o que tem ali, né, de interessante. Já buscam os sites das imobiliárias e já iniciam por, como aqui no Brasil, normalmente é feito isso, né? O investidor, ele primeiro busca o imóvel, para depois se preocupar nas tratativas. Agora, no mercado internacional, em alguns lugares, por exemplo, Estados Unidos, na imobiliária, no caso, né, o agente que vai prestar assessoria, tem todas as parcerias desses profissionais, tipo contador, quem lida com a parte migratória, né, ali de vistos, né, no caso aí, para tirar o documento, né, de identidade, português, todas esses profissionais envolvidos, todas essas situações, o agente bancário, está tudo dentro da imobiliária, que vai acolher esse cliente para ser atendido e prepará-lo para fazer o investimento. É comum isso, no caso, a imobiliária ter todas esses profissionais dentro da própria estrutura? Sim, efetivamente, eu só uma nota, né? A gente falou, né? No Brasil é normal, sim, é nossa terra, a gente já está mais habituado, a gente sabe como é que o mercado funciona. Eu costumo dizer isso às pessoas: a língua é a mesma, mas há diferenças, né? Não é só uma questão de língua, também há legislação, há práticas e há cultura. Então, que são diferentes de país para país, e a gente tem que estar bem atento. Efetivamente, aqui, tal e qual como nos Estados Unidos, as mediadoras que estão mais profissionalizadas, e nomeadamente nos grandes centros, que têm mais tradição de trabalho com cliente externo, fora de Portugal, elas já criaram, por exemplo, nós, o Sim Grupo, tem 25 anos, né, de atuação. Dentro da nossa estrutura, nós temos todos os serviços para atender o cliente e parceiros credenciados por nós que vão ajudar, que nós indicamos que vão ajudar, por exemplo, num processo de imigração. Portanto, nós não fazemos, como é natural, a parte jurídica, mas temos gabinetes de advogados que podemos aconselhar para essas tratativas. Dentro da nossa estrutura, temos os nossos intermediários de créditos que trabalham, que são os nossos brokers de financiamento, que trabalham inside, dentro da nossa estrutura, para atender em exclusivo os nossos clientes. Por exemplo, o cliente que vem investidor do Brasil, tendencialmente, ele financia. Eu diria que aproximadamente 60% ou mais financiam, porque é muito interessante o financiamento aqui. Você compra com até 70% de financiamento do valor do imóvel, portanto, só entra com 30% de entrada, com uma taxa, como eu já disse, inferior a 2% da Euribor, e depois pode entregar esse imóvel à gestão. Então, aí está mais uma forma de entendimento. Eu começo por tratar da parte burocrática, quero financiamento, vou primeiro fazer toda a qualificação, saber qual é a melhor proposta, o melhor banco para mim, e vou só depois procurar o imóvel. E todo esse serviço está integrado. Se nós buscarmos realmente uma empresa e um profissional que está sob a tutela de uma empresa maior e que está mais preparada para atender um cliente de outra nacionalidade. Porque é diferente.
né? A gente sabe, você sabe, é diferente de você atender um brasileiro, de você atender um americano, ou um português, ou um inglês que chegue para fazer o investimento. Então, são necessidades diferentes. Entendi. Deixa eu só comentar com você uma outra situação aí, puxando o gancho do financiamento, em termos de taxas envolvidas no financiamento. Aqui nós temos várias taxas, né? Nós temos a taxa do agente financeiro, nós temos a taxa do cartório, nós temos a taxa do registro, nós temos a taxa do ITBI, nós temos vários impostos, várias taxas envolvidas. Como que funciona em Portugal essas taxas junto ao agente financeiro, ao registrador, né, que vai fazer o documento oficial do imóvel no término da negociação, né, para que ele tenha realmente no nome dele, né, já tudo certinho, documentalmente falando, e também já puxando, fala um pouco sobre a transferência do imóvel no caso de um sinistro do proprietário. Bom, vou começar pelo final, que eu acho que é uma boa questão. Portugal não tem imposto de sucessão, ou seja, a gente não tem o que existe aí, e esse é sempre uma questão importante. No Brasil se criam holdings para cuidar do patrimônio imobiliário, justamente por causa da taxa de herança, não é? Portugal não tem esse imposto, não tem imposto de sucessão, que é uma excelente notícia, porque tudo aquilo que pode ser, as compras são feitas no nome individual de cada um, e efetivamente depois essa transmissão é feita de uma forma muito calma, tranquila e sem um custo extra. Na compra do imóvel, nós temos também os nossos impostos, não é? Portanto, eu tenho sempre, se eu vou financiar, eu tenho sempre que ter um seguro de vida e um seguro do imóvel alocado ao financiamento. O seguro de vida, algumas entidades bancárias isentam esse seguro quando é um estrangeiro que já tem um seguro na sua origem. Por outro lado, um ponto importante no financiamento, o financiamento vai até os 75 anos, em regra do titular de maior idade, se for um casal, não é? Então, se eu tiver 50 anos, eu vou ter 25 anos de financiamento. Quais são os impostos que estão aqui envolvidos? A gente tem o imposto que é o IMT, é o Imposto Municipal de Transmissão do Imóvel, igual o ITBI aí. Esse imposto tem um valor médio de 6%. Depois nós temos dois pequenos impostos, que é o imposto de selo, que é 0,8%, e um outro também sobre o empréstimo, caso haja empréstimo, que é de 0,6%. O que é preciso se eu quiser fazer um financiamento? É necessário, para além do meu documento pessoal, o UNIF, que é o número de identificação fiscal, que é o equivalente ao CPF brasileiro, e depois, em termos de informação financeira, são todas as informações que eu precisaria para fazer um financiamento numa entidade brasileira, né? O meu contrato de trabalho, a minha declaração laboral, extratos bancários, imposto de renda, tudo aquilo que são, em regra, os documentos tradicionais de financiamento aí do Brasil. Eu acho que é relativamente simples de entendimento. Certo. E as taxas bancárias hoje, envolvido, né, no financiamento? Nós Variam estamos, de como eu disse, quanto? com uma Euribor, que é o ITBI na casa de 1,9%, abaixo dos 2%, até com uma tendência ligeira de queda, mas em termos brutos, em termos de todos os impostos que estão envolvidos do financiamento, aproximadamente 2,5%, 2,7% ao ano.
E como que tem se comportado esse mercado português? Vamos aí trazer nos últimos 3 anos aí, em termos de valorização patrimonial. Como que você vê esse mercado assim como um mercado promissor para o investidor que vem está optando por Portugal ao invés de outros países da Europa, né? Em termos de valorização do imóvel, como tem que se comportado ao longo do tempo? Olha, a taxa de valorização média tem sido superior aos 8%. Então, isso nos últimos 3 anos. Então, isso só por aí é logo um sinônimo de estabilidade, né? Portugal não tem picos, portanto, as oscilações são ligeiras, com exceção daquele período da crise, que foi o período que todo mundo, que os Estados Unidos, muitos e muitos países da Europa sofreram muito, inclusive o Brasil, apesar de no Brasil ter sido talvez menor o impacto. Desde 2018, Portugal está em ascensão, em uma ascensão sempre muito equilibrada, mas com uma vantagem que por exemplo, Lisboa, onde os preços têm o valor mais elevado, é a capital do país, é ainda a capital mais barata da Europa. Se nós pensarmos no segmento premium, nós temos aqui um valor médio de 8.500 euros o metro quadrado no segmento premium, o que, comparado com a capital mais barata, que é Madrid, é aproximadamente 15.000 euros. Então, segundo o Banco Central Europeu, Portugal ainda tem uma margem de pelo menos 10 anos de valorização para chegar próximo dos outros países, ou Lisboa, no caso, das principais capitais da Europa. Então, esse aí eu acho que é a maior. Às vezes eu tenho brasileiros que dizem, Portugal foi bom em 2016, 2017, 2018. Não, Portugal é bom desde 2016, 2017, 2020. É sempre bom, porque o momento é agora, não vale a pena olhar lá para trás. O momento é hoje e aproveitar as oportunidades hoje. Verdade. Deixa uma outra situação que eu acho que é nicho no mercado português, porque eu já estive aí, estive inclusive contigo, conheci tua imobiliária, o acolhimento foi fantástico, eu estive numa missão, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer vários empreendimentos que naquele momento estavam em construção ou já prontos, né, para venda. Participei de feira. Enfim, o mercado imobiliário português ele é bastante agitado, né? Ele tem assim uns pontos culminantes diferentes. E eu vi que tem muitos prédios antigos que se tornam oportunidades para investidor que queira adquirir esses prédios, essas construções mais antigas e revitalizá-los com o intuito de venda ou até mesmo de locação. Como que está hoje esse mercado, esse nicho para quem quer construir e como que funciona a construção dentro de Portugal para um estrangeiro, né? Bom, nos principais centros já não existem tantas disponibilidades, né? Porque ao longo desses anos nós tínhamos em 2014 aproximadamente perto de 180 mil prédios devolutos para obras. Pronto, foram absorvidos ao longo desses mais de 10 anos, a grande maioria deles. Ainda há algumas oportunidades, sim, sem dúvida, principalmente fora dos centros históricos, Lisboa, Porto. Então, é uma grande chance de investimento, mas eu diria que hoje a gente tem
outros segmentos que despontaram, não é? Há regiões hoje, muito produto novo, né? Convido, inclusive, a quem está aqui com a gente para até dar uma olhadinha, singroup.pt, a área de empreendimentos, a gente tem lá os principais lançamentos em comercialização hoje. Tanto a parte de lançamentos aumentou bastante o pipeline de produtos novos. Depois, onde temos uma tendência muito grande de investimento é em residências estudantis, muitos pequenos e médios investidores, às vezes juntam-se, compram pequenas frações de imóveis ou pequenos prédios para transformar em residencial para estudantes. Portugal recebe todos os anos milhares de estudantes que vêm para cá. Portugal tem faculdades no top das 100 melhores faculdades do mundo. Então, é outro destino, é considerado o destino nômada digital, Silicon Valley da Europa, né? Então, isso atrai também muitos jovens, muitos estudantes, muitos nômadas digitais. Por outro lado, também investir justamente em criar pequenas residências para esses nômadas digitais, também é uma outra tendência. Depois temos o agrobusiness, que é um outro segmento que, nomeadamente, os brasileiros têm investido muito. Às vezes compram pequenas quintas são pequenas fazendas, né, de vinho ou de uva, de produção de uva para produção de vinho, de azeitona, e transformam em alojamentos rurais que têm uma procura gigantesca, né? Essa pegada da experiência também. Então, há muitas áreas que dá hoje para você, conforme o seu perfil, encontrar o teu investimento aqui. Certo. Vamos falar um pouquinho a respeito dos vistos disponíveis hoje para o investidor, aquele que compra, né, que adquire um imóvel em Portugal. Nós temos visto aí algumas alterações ao longo do tempo. Como que hoje funciona a questão do visto? Uma espécie de green card? Ainda tem? Qual é o parâmetro de investimento? Conta para a gente como hoje está funcionando essa questão de vistos. Nós tivemos o Golden Visa, que foi no imobiliário, que foi um grande boom, um grande cartão no início dos investimentos, lá em 2013, 2014, que atraiu muitos asiáticos no início, os próprios brasileiros. O Golden Visa de investimento no imobiliário acabou. Hoje nós temos ainda, mantém o perfil para fundos de investimento. Então, para quem quer, de uma forma mais rápida, portanto, opta pelo investimento, que é os 500 mil euros numa cota de um fundo de investimento com rentabilidade, e, portanto, essa opção permanece. Mas eu devo dizer que os brasileiros, por conta das várias formas de legalização que existe para os países lusófonos, e em especial para o Brasil, não foram aqueles que mais aderiram ao Golden Visa por não ser necessário. Portanto, os brasileiros podem vir por vários tipos de vistos de trabalho, vistos de rendimentos. Portanto, há que consultar um pouquinho ali o site do Consulado de Portugal aí no Brasil, ele tem toda a informação, todos os processos. Por outro lado, tem muito a ver com perfil individual. Então, se por acaso alguém quiser entender qual é o melhor visto para si, eu sugiro consultar ou o próprio consulado, ou então pode até me mandar uma mensagem privada, eu coloco em contato aqui com um profissional especialista nesse segmento, né? Porque existem realmente várias oportunidades. A gente tem vistos sefraditas, temos vistos de estudantes, temos vistos para profissionais de alto valor.
Portanto, há muitas formas de buscar aqui o visto certo de acordo com o meu perfil. Certo. Eliane, eu tenho visto falar bastante na Ilha da Madeira, né? Como é esse mercado lá? Ele obedece às mesmas regras do restante do país? Ou lá tem alguma particularidade que faz com que a ilha seja vista de uma maneira assim diferente do resto do país? Bom, a Ilha da Madeira ou as Ilhas Madeira e Açores, por serem ilhas, tem de facto aqui algumas diferenças. Em regra, em termos de legais, elas regem-se pelo sistema legal português, portanto, tem as mesmas regalias, com ligeiras diferenças. Por exemplo, a Madeira tem uma região autônoma, uma zona autônoma. Essa zona autônoma da Madeira tem uma zona que seria uma zona franca, onde, principalmente para quem quer investir para criar uma empresa, tem algumas vantagens fiscais muito interessantes, né? Então, para quem vai se internacionalizar, Madeira e Açores têm regras fiscais interessantes pelo fato de serem ilhas e terem uma captação, uma necessidade de captação diferente. Então, eu diria que pode e deve ser uma alternativa para empresas que queiram se internacionalizar. Do ponto de vista do investimento normal, são destinos que estão em grande ascensão, em grande crescimento, né? A Madeira é o destino de ilha de luxo do mundo, ultrapassou as ilhas gregas, aquelas ilhas asiáticas incríveis, é o principal destino de luxo, o mercado está extremamente aquecido e valorizado. Os Açores é o principal destino de ilha para de natureza, portanto, para quem busca aquele contato com a natureza. Hoje nós temos toda um perfil de turista que vai buscar a natureza, que vai buscar as termas vulcânicas, que busca os Açores. É destino de natureza. Então, eu acho que é aquele toque de Midas que Portugal tem. É um país pequeno, é um país de 10 milhões de habitantes, mas que tem uma diversidade tão grande de regiões e de perfis de natureza, que torna realmente Portugal um destino único. E é isso, como disse, tem uma manchete do New York Times que diz: a diversidade da natureza, a simpatia, o acolhimento do português, que transformam Portugal num destino único. Então, eu acho que é isso que vale a pena, para quem não conhece, vir aqui para validar. Eu fiz uma verdadeira sabatina com você, né? E agora uma imersão autêntica. Agora eu gostaria muito assim que você complementasse, porque você é uma profissional diferenciada no mercado internacional europeu, e eu gostaria que você colocasse aí o que eu não perguntei, que você julga ser relevante para que as pessoas aqui, né, que estão assistindo, que porventura assistirão a nossa live, tenham digamos assim, de plus, né, do que já foi falado aqui. Fica à vontade. Olha, minha querida, eu tenho tido o privilégio, desde 2014, há mais de 10 anos, que a gente recebe todos os anos 2 a 3 missões de profissionais do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países, mas em especial do Brasil. Eu diria que todos os anos eu recebi pelo menos 2 missões do Brasil. Aliás, como disse, está aqui a Mariana, também um beijinho, fala. Ela até diz: nós em abril teremos uma missão Portugal, uma missão semelhante a essa que você fez. O que eu tenho para dizer às pessoas é, primeiro,
coloca Portugal no seu mapa de férias, no primeiro momento, ou no seu mapa de investimento, para quem já está profissionalizando, porque efetivamente é um país que entrega vantagens que poucos outros países entregam. E para os brasileiros, em especial, a vantagem da língua e dessa relação de séculos de cultura que a gente tem. Portugal é um país que tem um povo que gosta de quem gosta do seu país, acolhe bem. A comida, eu conheço muitas nacionalidades, eu destacaria até em especial a chinesa. Durante muitos anos eu trabalhei muito com o mercado chinês, com investidores chineses, e uma coisa que é interessante ver quando eles chegavam e chegam pela primeira vez, nós, né, por educação, perguntamos o que é que gostariam de comer, e uma das coisas das poucas palavras que eles sabiam falar em português era bacalhau. Mas Portugal não é só o bacalhau, efetivamente. É hoje o país com o maior número de estrelas Michelin na sua culinária a nível per capita da Europa. É um destino da gastronomia, não só da gastronomia tradicional, mas da gastronomia de chefes e de cozinha de autor. É um destino onde nós temos uma educação que está no top das melhores cidades. A nossa saúde pública foi considerada a segunda ou a terceira melhor do mundo, o sistema de saúde pública. O sistema de educação público segue as normas da comunidade europeia, o padrão europeu, portanto, para quem quer estudar ou colocar os filhos estudando aqui é um destino. Portanto, não é só o investimento que está aqui em mesa, é todo um estilo de vida. E é o 7º país mais seguro do mundo, né? Segurança é o maior ativo de qualquer pessoa. Então, hoje, né, os brasileiros, quando chegam aqui, sentem-se livres, conseguem andar pelas ruas à vontade, com celular, com relógio, com joia, pegam o metrô, as bolsas das senhoras, né, aquelas bolsas de grife, e com maior tranquilidade que, infelizmente, em muitos destinos do Brasil não se consegue. Então, eu acho que é por aí. É óbvio que para quem olha para a blindagem de patrimônio, para valorização, para diversificação de investimento, investir no imobiliário em moeda euro, em moeda forte, é o principal atrativo. Mas depois vem esses plus todos, que é poder frequentar esse país que é a porta de entrada da Europa e que hoje atrai dezenas e dezenas de nacionalidades diferentes que estão a chegar. O nosso aeroporto, às vezes, aliás, já está previsto um novo aeroporto, porque ele está explodindo. Já não conseguimos dar conta de todos os pedidos de novos voos que têm sido feitos. Então, eu acho que é isso, é vir conhecer esse país irmão, que é mais irmão que nunca. Certo, e é maravilhoso, né, Eliane? E eu tive uma experiência quando aí estive, nós saímos, né? Nós estávamos em várias pessoas na missão, e nós saímos na madrugada andar pela capital, né? Nossa, assim, fantástico, sabe? A segurança realmente, assim, nos sentimos seguras, né? E aqui no Brasil, nós não podemos, de forma alguma, nos aventurarmos, né, em determinados horários, em qualquer lugar que seja. E aí foi realmente muito tranquilo, todos os passantes que nós encontramos conversaram e seguiram, e todo mundo muito tranquilo, e não, eu, pelo menos, não senti em nenhum momento insegurança para isso, né? Bom, essa é a visão. Só quem visita, quem já esteve, é que consegue entender e explicar, é um sentir, não é? É um vivenciar.
que por mais que a gente fale, as pessoas às vezes até falam, não deve ser bem assim. Melhor até. Melhor até. Bom, hoje ficou muito claro, né, que investir no mercado imobiliário português não é uma decisão emocional, né? É uma decisão estratégica. Quando se fala, né, quando é feito com informação, planejamento e suporte adequado, isso é maravilhoso. E nós temos aí a Eliane Ribeiro com toda a estrutura, né, da imobiliária dela aí em Lisboa. Na verdade, para o Portugal inteiro, né? Você tem todas as regiões praticamente as tuas unidades de trabalho, né? Então, nós falamos sobre segurança jurídica, oportunidades reais, regiões estratégicas, proteção de capital, erros que podem custar caro ao investidor internacional quando não se tem a assessoria adequada. Então, se você desejar comprar, investir, fechar negócios, lembre-se, o primeiro passo não é escolher o imóvel, é escolher a estratégia certa, os parceiros certos. Eliane, eu quero agradecer imensamente por compartilhar todo esse conhecimento real, técnico e alinhado com o que o investidor precisa ouvir hoje. Muito obrigada mesmo, tá? Fica à vontade para se despedir de todo mundo. Eu é que agradeço, minha querida, também dizer para todos, em especial para quem está em Curitiba, que é minha cidade também, que precisando de um suporte inicial, fale com a Márcia, né? A estrutura, ela e a estrutura dela está super preparada. A Márcia é uma pessoa que busca muito conhecimento, a gente já tem alguns anos de jornadas juntos nesse mercado internacional, então que busque, ela saberá encaminhá-lo para os melhores caminhos, seja aí, seja aqui nos Estados Unidos, nos outros destinos que ela também trabalha. E aqui em Portugal, eu estou aqui como o nosso Cristo Rei, o primo do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, de braços abertos, à espera de receber, e qualquer que seja a dúvida, a questão que possam vir a ter, seja aqui no Instagram, o meu Instagram é elianeribeiro.r. Pronto, eu estou super à disposição para esclarecer qualquer questão, qualquer dúvida, e principalmente para receber aqui com aquele cafezinho e com aquele jeitinho de Brasil lusitano. Perfeito. Então, se quiserem aprofundar esse tema ou estruturar, né, um investimento internacional com segurança, entre em contato conosco. CEO da Cadu Imóveis Imobiliária, Márcia Cades, em Curitiba. Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Eliane. Obrigada, Viva.